Olá, Namastê, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Naradeva Responde. Hoje a gente está chegando no 5º episódio e nesse 5º episódio eu trouxe uma pergunta bem interessante, que na verdade a gente já respondeu isso em outros vídeos com o Matheus. Uma vez eu fiz essa pergunta para ele, eu já respondi em live, mas eu vou trazer aqui, vamos conversar sobre isso, vai ser bem legal. A Sara, ela me fez uma pergunta assim: olá, boa tarde, como conciliar o Ayurveda e veganismo? Quase tudo no Ayurveda vai ghee. E tem muitas receitas e tratamentos que levam ingredientes de origem animal. É possível? Ela está falando se é possível conciliar, né, o veganismo ou vegetarianismo, no caso, eu que ampliei a pergunta, ao Ayurveda, tá? Então, antes de eu responder essa pergunta, eu queria lembrar para vocês, gente, siga a gente nas redes sociais. Por favor, dá um likezinho nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, por favor, vem fazer parte da família Naradeva. A gente tem muita coisa legal para trazer através dessas redes sociais. Se vocês curtirem, seguirem nossos canais, vocês vão estar ajudando pra caramba a gente. Então, depois da vinheta, eu volto. Namastê, pessoal, então retornando aqui, então antes de fazer a pergunta, quero lembrar vocês novamente, inscreva-se no nosso canal, dê um joinha e inscreva-se nas nossas redes sociais. E eu queria fazer um pedido para vocês, qualquer pergunta que vocês queiram ligada a Ayurveda, astrologia, sânscrito, o que vocês quiserem, deixa aqui embaixo e deixa com o nome do profissional que vocês queiram que respondam. Assim a gente pode direcionar, eles podem gravar e eu vou estar colocando aqui também, Naradeva Responde, de toda a nossa equipe. Então imagina que legal você ter vários profissionais fazendo o Naradeva Responde. Vai ser bacana pra caramba, não é? Então deixa o seu recadinho aqui, que a gente vai trazer a resposta para vocês. Bom, a pergunta que foi feita, vocês estão vendo a pergunta aí embaixo, foi feita pela Sara. A Sara, ela mandou, na verdade foi até um e-mail, fui eu que recebi esse e-mail, achei interessante a gente trazer essa informação aqui. Então a pergunta da Sara é a seguinte, vamos lá para a pergunta dela? Será que vocês estão me ouvindo? O microfone tá ligado? Tá ligado, vocês estão me ouvindo. Então vamos lá. Olá, boa tarde. Como conciliar Ayurveda e veganismo? Essa é uma pergunta muito comum que eu recebo, tá? Quase tudo no Ayurveda vai ghee, é verdade. E ela dá uma risadinha. E tem muitas receitas e tratamentos que levam ingredientes de origem animal, o que é verdade também. E aí ela me faz uma pergunta. É possível? É possível conciliar? Olha, Sara, como eu disse já na apresentação já tem um vídeo falando muito bem sobre isso, eu vou deixar um card aqui dele sobre isso. E eu costumo pensar da seguinte forma: se já tem um bom material falando sobre, eu não vou repetir o que a pessoa falou, obviamente, eu vou tentar trazer por um novo prisma ou de uma nova explicação, uma nova roupagem, porque o que o Matheus já está explicando já está bem claro de como funciona o Ayurveda, tá? Mas vamos tentar de repente trazer por um novo prisma, que aí a gente consegue, muitas vezes a pessoa não entendeu pela perspectiva que o Matheus explicou, vai entender pela minha, ou vice-versa, e assim vai acontecer naturalmente. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu vou falar sobre vegetarianismo ou veganismo, quando me perguntam, é deixar bem claro: eu não sou vegano, eu não sou vegetariano. Eu gosto de deixar isso bem claro para as pessoas, para que não exista também mas o Eric tá falando, sendo que ele não é vegetariano, ele não é vegano. Eu nunca vou falar por esse prisma, eu como vegano. Não tem nem lógica isso. Eu nunca faria isso, nem como vegetariano. Vocês vão entender daqui um pouquinho qual é o meu ponto de vista e como eu explico isso, não só para os meus pacientes, como eu explico isso também em sala de aula, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei algumas colinhas porque são muitas perguntas, eu gosto de estar bem preparado para responder da melhor forma possível para você. Então vamos lá. Para a gente continuar, vamos voltar à base do nosso conhecimento do Ayurveda, lá nos textos clássicos ou canônicos de Ayurveda, né? Então vamos tentar entender, para que serve, afinal de contas, um texto clássico canônico? Esses textos que são a coluna vertebral do Ayurveda, para que ele serve, afinal de contas? Isso é uma coisa que eu sempre questiono as pessoas. Eric, eu estudo Ayurveda, eu amo, eu tô assistindo o vídeo do fulano, do Beltrano, eu amo. Tá, para que serve o texto? É a pergunta que eu faço para todo mundo. Mas é o texto do Ayurveda. As pessoas usam o texto como se fosse uma bíblia, né? Como se fosse algo religioso. Eu pergunto para a pessoa: calma, para que serve esse texto, afinal de contas? Você já entendeu para que ele serve? Porque esse tal serve. Se você está lendo algo que você não entende para que ele serve, para que você está lendo esse texto? Primeiro ponto. O texto ele serve para nos instruir, para ensinar, fazer com que aprendamos
com a forma escrita do texto de como pensamos ayurvedicamente, de como vamos racionalizar ayurvedicamente. Eles geram também os textos em nossa mente, como precisamos pensar, como precisamos racionalizar, nos ensinam um método de pesquisa, um método de como a gente deve pensar, uma racionalidade, para aí conseguirmos ler e entender o que o próprio texto está descrevendo quando ele classificou as substâncias naquele período de tempo. Preste bastante atenção. Naquele período de tempo e local. E circunstância, é claro. Então, e colocaram tudo isso no papel, escreveram um texto, e o texto foi lá escrito. Não é porque está escrito no texto que a gente precisa consumir aquilo. O texto, na verdade, ele é o que dá a diretriz, o cerne do nosso pensamento, para que a gente possa entender outras partes do texto, que eles classificaram as substâncias que existiam naquele período, naquele local, e colocaram lá para que serve, para que não serve, é bom, é ruim, faz bem, faz mal para a saúde, eles vão explicando cada uma dessas substâncias. E dentre essas substâncias eles colocam o ghee, tá lá, que é um tipo de manteiga clarificada, para quem não conhece. O ghee ele serve para isso, isso, isso. E o outro serve para isso, isso, isso. E aí ele vai começar a classificar. E ele classifica de tudo e mais um pouco. Não é porque está classificado que a gente precisa consumir. Porque se fosse assim, tem muita coisa que está classificada que as pessoas não consomem. Então, se está classificado o ghee, por que eu preciso consumir o ghee? A gente só precisa consumir aquilo que a gente tem necessidade. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Eric, eu posso não ingerir ghee porque eu não quero? Claro que pode. Mas, Eric, o que eu consumo no lugar? Você vai consumir qualquer outra coisa. A primeira coisa é tirar da cabeça que você tem que, se eu consumir o ghee, eu tenho que consumir alguma coisa que vai substituir isso. Porque se você quer seguir o preceito do Ayurveda, o preceito do Ayurveda não pensa dessa forma. A gente tem um outro tipo de raciocínio, sabe? Então, é possível ser vegano ou vegetariano no Ayurveda? Sim, é possível. Porque o Ayurveda não segue uma linha de raciocínio onde te obriga a ter uma determinada alimentação. Porque o Ayurveda não é um ser humano. O Ayurveda é um texto onde ele nos dá diretriz do que faz bem e do que faz mal. Agora, se você quer consumir uma determinada substância, seja ela carne ou seja ela outras, que você sabe que vai ser nociva a você, você já sabe que ela é nociva e você está usando isso por livre, espontânea vontade e beleza. E o Ayurveda vai falar, ok, você é dono do seu nariz, você é dono do seu corpo, você é dono do que você quer comer, seja feliz, mas entenda que isso pode te trazer um mal. É assim que a gente pensa, é uma forma muito mais simples. Ah, mas Eric, tem pessoas que comem carne a vida inteira e não tem problema nenhum. É assim que a gente vê o Ayurveda, e a gente vai estudar um caso desse e vai, que interessante, olha por quê. Vamos tentar entender também, porque isso também acontece. Ah, mas Eric, a questão de animais e tudo mais, eu não vou entrar nesse âmbito aqui nessa pergunta, que também envolve, é claro, porque senão a gente vai se prolongar mais ainda e esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas é lógico que envolve, é lógico que nos textos não fala, lógico não, né, porque os textos poderiam falar alguma coisa assim, mas era uma outra época também que a gente tem que pensar, sendo uma outra época, não sei se eles tinham esse tipo de preocupação com os animais, não sei também, eu nunca li nada especificamente em relação a isso. Poderia ter, mas também a gente não sabe naquela época como era o pensamento e tudo mais. Então a gente vai ficar sem saber em relação a isso. Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu coloquei aqui. Eu coloco que se é possível ser vegano e seguir o Ayurveda, ou ser vegetariano e seguir o Ayurveda. Eu mesmo falo sim, é possível. Isso independe da sugestão que o texto ou qualquer profissional vai dar para vocês. Era onde aí que eu queria chegar. E nesse caso, claro, o texto ele dá sugestões e você consome se você quiser, assim mesmo como qualquer profissional de Ayurveda que você for passar. Vai ter profissionais de Ayurveda que vão achar, pela experiência própria deles, que o veganismo é melhor, outros vão achar que o vegetarianismo é melhor, outros vão falar que ser carnívoro é melhor, e outros vão sempre adotar o que eu adoto, é assim que eu vejo, e é assim que eu gosto, e é assim que eu ensino, e é assim que eu trabalho, que é eu tentar enxergar o indivíduo e eu faço a pergunta básica para a pessoa, o que você quer? Eu quero ser vegetariano. Ok, vamos pensar por esse prisma. Quero ser vegano. Ok, vamos pensar de um outro andar. Eu quero ser carnívoro. Ok, vamos pensar de uma outra forma.
Vamos analisar pelo biotipo, se a pessoa pode, não pode, quais vão ser os malefícios de acordo com o biotipo, qual tipo de carne comer, em que época do ano, etc, etc. Entende? Não é tão simples assim também ser carnívoro de acordo com a Ayurveda. Ali que a gente vai falar de somente comer animal de caça, da época, olha como é complexo. Quando no Ayurveda a gente aprende a pensar ayurvedicamente, pensar em uma outra substância para trocar é muito rápido, é muito ligeiro. É claro, quando a gente não tem esse pensamento bem claro para nós, a gente vai precisar de um profissional, procurar um profissional de Ayurveda, tentar explicar toda a nossa história. Essa pessoa vai dar a diretriz e aí você vai se encaixar isso. Enquanto o pensamento não vem, pô, eu não quero mais comer isso, automaticamente eu já vou comer outra coisa. Eu não quero mais usar isso, eu vou já usar outra coisa no lugar, porque o meu pensamento em relação a qual substância usar, que vai ter as mesmas qualidades, etc., vai ser automática. Então vai ser muito rápido, tá bom? E assim, a gente só escolhe outra substância e pronto, tá feito! Bom, minha gente, eu queria agradecer e muito vocês por estarem aqui nesse mais um Naradeva Responde. Eu tô muito feliz. E vão deixando as perguntinhas aqui embaixo, coloque o nome para quem que vocês querem a pergunta também, vai ser bem legal. E sempre que possível eu vou estar trazendo aqui, respondendo as perguntas de vocês. Não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, deixar aquele like ou dislike se vocês preferirem e inscreva-se no nosso canal, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e estamos por aí. Qualquer dúvida, deixa os recadinhos pelos canais. Grande abraço para vocês. Namastê.